Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Estamos no nosso estudo de número 54, no finalzinho do capítulo 18, intitulado Obsessão. Acompanhamos nos últimos estudos uma reunião mediúnica em que diversos obsidiados foram tratados. Vimos, porém, que somente um deles aproveitava de fato o auxílio do céu. Os demais estavam vinculados voluntariamente aos seus obsessores. E assim que finalizada a reunião, voltaram a sintonizar com eles para usufruir da companhia, ainda que tóxica. Oportuno, então, tratar da pergunta de uma das nossas alunas, uma das nossas telespectadoras, Rosamira Menezes, que sempre comenta nos vídeos, faz comentários muito lógicos, muito diretos nos assuntos tratados. Ela pergunta o seguinte: os obsidiados que não querem largar a companhia dos seus obsessores, eles têm conhecimento desses obsessores ou apenas questão de afinidade? A gente sabe que muitas vezes, uma vez procurada a casa espírita ou algum templo religioso que reconheça a existência dos espíritos, os obsidiados podem sim ser informados da existência de obsessores. Muitas vezes, inclusive, as casas despreparadas já chegam dizendo que a pessoa está cheia de companhias espirituais, mas nem sempre essa informação é verídica ou concreta. Para as casas sérias, no entanto, que identificam a obsessão e avisam o obsidiado, muitos deles têm consciência, sim, de que estão sendo perturbados por espíritos desencarnados e, por isso, devem mudar de pensamento, de atitude, de vibração e de sintonia para receberem a cura. Também existem os casos em que o obsidiado não tem qualquer noção da realidade espiritual e não faz ideia que tudo o que sofre é decorrente de uma influência negativa de algum inimigo desencarnado. Em ambos os casos, porém, o auxílio dependerá da postura do obsidiado. Ele precisa colaborar, ele precisa, como já falamos aqui por diversas vezes, contribuir com o seu autoaperfeiçoamento para se libertar. Então, a pergunta pode ser respondida nesse sentido. Os que estão sendo tratados numa casa espírita, certamente eles têm conhecimento dos obsessores. E ainda assim, muitos obsidiados se vinculam de forma inconsciente. Eles dizem não querer mais, eles dizem querer se libertar, mas inconscientemente continuam com as mesmas atitudes e pensamentos, o que mantém a presença dos obsessores junto deles. Então, muitas vezes, eles podem estar sofrendo, de fato querendo a libertação, mas não fazendo por onde. Então, é uma manutenção inconsciente dos inimigos próximos deles. Nos casos que estamos estudando, André Luiz relata que 4 dos obsidiados estavam ansiosos durante a reunião, ansiosos para que a reunião terminasse logo, porque queriam voltar a sentir o que sentiam antes de adentrar o centro espírita. E aí, eles podem ou não ter consciência disso, pensando: eu quero sair logo daqui para voltar a interagir com o meu obsessor. Certamente eles não pensam assim, não é tão assim esclarecido, tão direto. Essa ligação é muito mais inconsciente. Eles sabem, mas fingem não saber ou ocultam a própria consciência, dando desculpas. Então, na maioria das vezes, eles se vinculam de forma inconsciente. O que não afasta, a gravidade, porque enquanto vinculados, não conseguirão libertar-se. Prosseguindo então no nosso estudo,
Espero ter respondido a pergunta, se não, basta comentar novamente e a gente volta a discutir o assunto. Vimos então que a reunião finalizou e Alexandre estava explicando a André Luiz que a única moça que tinha condições de se libertar, ela apresentava ideais novos, possibilidades para essa libertação. E é uma prova para ela. Então nós temos aí, que Alexandre compara o corpo de carne como um violino, que a jovem estava confiante em Deus, recorrendo à prece para se libertar, e com seu heroísmo silencioso esclareceu seus próprios perseguidores, compelindo-os à meditação e à disciplina. Então, no último estudo, a gente viu que nós podemos influenciar os nossos obsessores com a nossa conduta. Eu comentei aqui que muitos dos perseguidores podem notar que nós mudamos. Se no passado fomos maus, imperfeitos, viciosos, hoje podemos apresentar um caráter renovado e somente o exemplo diário vai convencê-los disso. O que ocorre na maioria das vezes é que o obsessor ele não enxerga melhora no obsidiado e o obsidiado não faz por onde ter reconhecido essa mudança. Ele continua com os mesmos hábitos e principalmente com os mesmos pensamentos. A jovem, porém, descrita por André Luiz, estava redimida e fazendo por onde convencer seus obsessores de que não mais adotava a mesma postura anterior. Essa lutadora sabe preservar o instrumento que lhe foi confiado, na comparação que Alexandre faz ao violino. E convertida em doutrinadora dos verdugos pelo exemplo de resistência ao mal, transforma os inimigos e ilumina a si mesma. Então, mais uma vez, ele destaca que nós podemos transformar os ideais dos nossos adversários. Ante a colaboração dessa natureza, temos o problema da cura altamente facilitado. Então nós vimos que a assistência fraterna dos espíritos muitas vezes esbarra na teimosia do obsidiado ou na falta de querer dele, na falta de boa vontade. Enquanto que o obsidiado que faz por onde receber a ajuda, mudando de sintonia, de pensamento e de conduta, facilita o trabalho dos espíritos e alcança mais rapidamente a cura. Não se verificará, porém, o mesmo com aqueles que não se acautelam com a defesa do instrumento corporal. Os outros obsidiados levados ali não se preocupavam, não tinham cuidado com seu estado psíquico e, consequentemente, com seu estado físico. Por isso apresentavam o corpo cheio de doenças, enfermidades, limitações. Entregue aos malfeitores, o violino simbólico a que nos referimos pode permanecer semidestruído. Então, ainda na comparação do violino com o corpo físico, se nós não cuidamos desse instrumento, ele vai ficar semidestruído. O corpo, portanto, também fica semidestruído se nós não cuidarmos dele. Especialmente os obsidiados, que estão recebendo ali diariamente infusões tóxicas do pensamento do seu adversário desencarnado. E ainda que seja restituído ao legítimo possuidor, não pode atender ao trabalho da harmonia com a mesma exatidão de outro tempo. Então, mesmo nos casos de subjugação, que André Luiz vai chamar aqui de possessão, ainda que o espírito obsessor devolva, entre aspas, o corpo para o seu obsidiado, ele não vai ter a mesma harmonia que tinha antes daquela perturbação. Um Stradivarius, que é um modelo de violino, como nós podemos ver na nota, uma das mais famosas marcas de instrumentos de corda do mundo, pode ser autêntico, mas não se fará sentir com as cordas rebentadas. Então vejam que a comparação
de Alexandre nos serve de facilitação para compreender a ideia de como a obsessão pode lesar o corpo físico. O corpo de um obsidiado é como se fosse uma marca famosa de violino, mas com as cordas rebentadas. De nada adianta ter um modelo mais caro, de maior qualidade, se as cordas estão rebentadas. O mesmo então se dá com o corpo físico. Se nós não cuidamos dele, se nós permitimos que os obsessores nos transmitam essas energias tóxicas, o corpo vai se destruindo aos poucos. Como vemos, os casos de obsessão apresentam complexidades naturais e, na solução deles, não podemos prescindir do concurso direto dos interessados. Interessante notar que Alexandre bate muito nessa tecla, repete muito, que o obsidiado precisa colaborar. Ele tem que participar da cura, porque isso é uma exigência a todas as obsessões. Não há como curar obsessores e obsessões, se os obsidiados não colaborarem com a mudança de pensamento e de conduta. Compreendo, disse André Luiz. E em virtude da pausa mais longa que Alexandre fez, ele acrescentou: convenhamos, porém, que os perseguidores se convertam, que se afastem definitivamente do mau caminho, depois de se viciarem o organismo das vítimas durante longo tempo. Nesse caso, não terão elas o restabelecimento imediato? Não recuperarão o equilíbrio fisiológico integral? Então a pergunta de André Luiz é no seguinte sentido: depois de uma longa obsessão, uma vez curada, os obsidiados restabelecem sua saúde física de imediato? Logo que os obsessores são afastados, são doutrinados, perdoam e seguem seu caminho? Como que é essa recuperação fisiológica? Com a bondade peculiar de sempre, Alexandre responde: já observei acontecimentos dessa ordem, e quando se verificam, os antigos verdugos se transformam em amigos, ansiosos de reparar o mal praticado. Olha que interessante o início da resposta. Todo obsessor se torna um dia amigo do seu obsidiado e busca reparar o mal que fez com a perseguição. Vamos ver então como o antigo obsessor repara o mal feito. Por vezes, conseguem, recebendo a ajuda dos planos superiores, a restauração da harmonia orgânica naqueles que lhe suportaram a desumana influência. No entanto, na maioria dos casos, as vítimas não mais restabelecem o equilíbrio do corpo. Então, uma informação muito importante, uma informação que assusta, né? Porque ele diz que na maioria dos casos, os obsidiados não mais terão um corpo saudável, se foram vítimas de uma obsessão prolongada. Em raríssimos casos, a colaboração do antigo obsessor, que agora é um amigo, pode trazer a cura, o restabelecimento da saúde, mas isso é raro, isso é exceção. A maioria dos obsidiados permanecem com um corpo fragilizado, não mais restabelecendo o equilíbrio. E permanecem de saúde incompleta até a morte? Pergunta André Luiz, fortemente impressionado. Sim, responde Alexandre, tranquilamente. Então ficam com o corpo doente até a morte. Observando, porém, o espanto de André Luiz, Alexandre continuou. Seu assombro prende-se ainda à deficiente análise humana. Então, para variar, André Luiz fez uma análise humana do caso, uma análise superficial, sem perceber os meandros da lei divina. O perseguidor, reconhecido como tal entre os companheiros encarnados, pode revelar modificações,
mas talvez a suposta vítima não esteja convertida. Então vejam que Alexandre traz uma hipótese nova. O obsessor se converte, mas a vítima não. A vítima que foi libertada de uma obsessão pode se voltar contra o ex-obsessor. Olha só. O obsessor se converte, resolve perdoar, seguir sua vida. E o obsidiado, ao invés de seguir o mesmo caminho, resolve não se converter também. Na obsessão, as dificuldades não são unilaterais. As dificuldades são, portanto, de ambos os lados, do obsessor e do obsidiado. Porque nós já vimos que se hoje o obsidiado se acha vítima, ele foi algoz no passado. Então ele não é um espírito iluminado, ele não é um espírito bom, muitas vezes. O fato de se libertar de uma obsessão não torna um obsidiado puro, um espírito de luz. Então, ambos trazem problemas sérios na moralidade. É possível, portanto, que numa obsessão, após a cura, o obsidiado não perdoe o antigo obsessor e passe a persegui-lo ou passe a enviar pensamentos de infelicidade para ele. Em qualquer parte do universo, André, receberemos sempre de acordo com as nossas próprias obras. Essa é uma lição importantíssima para aqueles que se esquecem da lei de ação e reação, para aqueles que têm medo do futuro, que acham que o mundo vai se acabar e nós todos vamos ser aniquilados, vamos sofrer dores terríveis. Tenhamos confiança no Pai e na lei dele, especialmente após os ensinamentos do Cristo e a renovação do pensamento cristão pelo Espiritismo. Receberemos em todas as partes do universo de acordo com as nossas obras. Então não precisamos temer, basta plantar boas sementes, tratar o solo, regar a semente, colheremos bons frutos. Não há segredo. Eu já falei diversas vezes em diversos estudos no canal. Não há segredo algum. Não é difícil, a gente que complica. Queremos ser felizes? Plantemos agora sementes boas. Lutemos contra as nossas paixões, nossos vícios, nossas fragilidades, nosso orgulho e nosso egoísmo, para no futuro colher felicidade. O assunto sugeria grandes e belas interrogações. Claro, André Luiz sempre tem muitas dúvidas, mas outras exigências requisitavam ambos mais além. Alexandre então dispôs-se a partir, despedindo-se afetuoso dos cooperadores. E eu o acompanhei, disse André Luiz, em silêncio, meditando na grandeza das mínimas disposições da justiça divina. De fato, esse capítulo foi muito rico em informações. André Luiz estava cheio de respostas novas para suas muitas dúvidas. Alexandre se despediu então dos colaboradores daquele centro espírita e seguiu para novas tarefas. E André ficou refletindo sobre a grandeza da lei divina e da sua justiça. Entremos agora no capítulo 19, intitulado Passes. André Luiz prossegue. Em todas as reuniões do grupo, junto ao qual funciona Alexandre, com atribuições de orientador, vários são os serviços que se desdobram sob a responsabilidade dos companheiros desencarnados. A gente já sabe que Alexandre é um orientador, um professor, um instrutor. Espíritos de alta estirpe moral sempre têm muitas atividades. Não precisam mais dormir, não precisam repousar por longas horas, não perdem mais tempo com frivolidades. Então eles têm muitas tarefas, são muito atarefados. É uma ilusão pensar que no plano espiritual os espíritos elevados ficam tocando harpa, ficam conversando, jogando conversa fora.
ficam vendo a vida dos encarnados sem nada para fazer, deitado nas nuvens. Não é assim. É justamente o contrário. Preguiça, ociosidade não é característica de espírito superior, mas sim de espírito rasteiro, inferior, atrasado. Quanto mais elevado, mais trabalha, mais tem atividades e, consequentemente, mais auxilia. Alexandre, portanto, tinha vários grupos em que ele atuava como instrutor. Nem sempre, diz André Luiz, me foi possível estudá-los separadamente. Todavia, respeito a alguns deles, não me furtei ao desejo forte de receber elucidações do respeitável instrutor. Então ele está nos explicando que, apesar de ele não poder acompanhar todas as tarefas de Alexandre, ele sempre recebeu atualizações e lições sobre essas tarefas. Um desses serviços era o de passes magnéticos, ministrados aos frequentadores da casa. Então nós vimos André Luiz perceber que Alexandre atuava como instrutor de reunião mediúnica, como magnetizador para facilitar a comunicação, para acalmar o médium, acalmar o espírito. Ele também inspirava os doutrinadores para o diálogo com as trevas. E agora André Luiz descreve mais uma atividade de Alexandre: passes magnéticos. O trabalho era atendido por 6 entidades, envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Então, além de Alexandre, haviam 6 outros espíritos nobres que também atuavam com o passe. Falavam raramente e operavam com intensidade. Todas as pessoas, vindas ao recinto, recebiam-lhes o toque salutar e, depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes de nosso plano, principalmente as que se constituíam em séquito familiar dos nossos amigos da crosta. Então vejam que a espiritualidade sempre auxilia os encarnados, mas não esquece dos desencarnados. Aquele grupo, portanto, de espíritos nobres que atuavam com o passe magnético ajudavam primeiro os encarnados e depois os sofredores desencarnados, especialmente aqueles que perturbavam famílias, que seguiam famílias encarnadas. Indagando de Alexandre relativamente àquela sessão de atividade espiritual, indicando-lhe os companheiros em esforço silencioso, esclareceu o mentor com a bondade de sempre. Aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético, que comparecem aqui para a dispensação de passes de socorro. Então, como a gente já viu, existem várias especialidades no além. Especialidades em que as entidades se dedicam no estudo, no trabalho, com afinco, para desenvolverem esses poderes, esses conhecimentos que ajudam os sofredores. Então a gente vai ver espíritos especializados em reencarnação, especializados em passe, como esse grupo, especializados em doutrinação, enfim, uma gama imensa de especialidades. À medida que nós avançamos, vamos tendo cada vez mais especialidades, da mesma forma que aqui na Terra nós vamos nos formando nas faculdades, nas pós-graduações, nos cursinhos, adquirindo conhecimento. Trata-se de um departamento dedicado de nossas tarefas, delicado, na verdade, que exige muito critério e responsabilidade. Então vejam que Alexandre já alerta: para trabalhar com passe magnético é preciso muito critério e responsabilidade. É um trabalho muito sensível, delicado. Então, se esse raciocínio serve para o grupo espiritual ali presente, também serve para nós encarnados, os médiuns chamados passistas das casas espíritas. Precisam compreender a grandiosidade desse trabalho, a necessidade de concentração prévia, de conduta no bem, de pensamento elevado, para quando chegar na hora de aplicar o passe, ter energias salutares, energias
elevadas, fluidos bons e não desequilíbrio, energias que trazem cansaço, que trazem perturbação. A função do passe, né, especialmente do colaborador passista da casa, é muito delicada e importante. Todos os médiuns precisam ter esse senso de responsabilidade. Esses trabalhadores, pergunta então André Luiz, apresentam requisitos especiais? Sim, explicou Alexandre. Na execução da tarefa que lhes está subordinada, não basta boa vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Então vejam que informação importante. Para ser médium passista ou para aplicar passes na espiritualidade sem um corpo físico, não basta boa vontade. É preciso outras qualidades. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. É por isso que nas casas espíritas, o colaborador que aplica passe primeiro precisa fazer um curso de passe, precisa estar frequentando a casa já há algum tempo, frequentar os grupos de estudo, especialmente da doutrina básica, para depois começar a dar passe. Porque não é uma tarefa simples, apesar da simplicidade que é impor as mãos a fim de doar energia. Renovar os fluidos, especialmente dos sofredores. Então, em que pese a atuação do passista, do médium passista ser simples, com essa imposição de mãos, há toda uma complexidade por trás do trabalho. É preciso conhecimento, é preciso estudo sério e dedicação. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua. Então, como eu disse agora há pouco, o médium encarnado que dá passe na casa espírita precisa manter uma postura de elevação mental contínua. Então, durante a semana, ele precisa sintonizar com os bons espíritos, evitar situações que baixem sua vibração, especialmente no dia que vai aplicar o passe. Evitar comida pesada, né? Ir ao centro espírita com a barriga cheia de comida, não por uma ritualística, mas porque a energia necessária para a digestão pode atrapalhar sim o trabalho. Ainda que nós auxiliemos os sofredores, essa potencialidade vai estar reduzida. Já está comprovado que o jejum, por exemplo, ele pode potencializar a concentração e a qualidade da energia psíquica. Eu não estou dizendo que nós precisamos jejuar da forma que faziam antigamente, achando que o jejum bastava para purificar. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que o jejum principal é o jejum das viciações, das paixões. Nós devemos jejuar nos vícios. Evitar a impaciência, a soberba, o orgulho. Esse é o jejum principal. Mas o jejum de alimento, ele também traz uma potencialidade no momento da concentração antes dos trabalhos. Não é para ir com fome, porque também atrapalha sentir fome durante o trabalho, desconcentra. Mas é se alimentar de forma leve, né? De preferência, se alimentar de forma antecipada e fazer ali um jejum de poucas horas antes do trabalho. Isso é uma opinião minha, tá, pessoal? Isso não é uma imposição da doutrina espírita. Isso é pela minha experiência de médium passista, de trabalhador de casa espírita, de frequentador de reunião mediúnica. Eu, Lucas, me sinto mais concentrado, com mais facilidade para sentir o mundo espiritual
quando não estou estafado de comida, quando faço esse jejum prévio aí de algumas horas. Mas, repito, não é ficar 24 horas sem comer porque vai dar passe. Não é isso. Não confundam, tá? Porque ir com fome também atrapalha e muito, né? O mais importante é a elevação mental, tá? Elevação mental. Condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes, porque são essas faculdades radiantes que compõem o trabalho de passe. Nós doamos energia radiante, que é um estado da matéria também, né? E essa energia radiante, ela cura, ela substitui o pensamento que causa os fluidos pesados, né? A influência negativa, ela dilui os pensamentos negativos, viciosos, as ligações que porventura o sofredor tenha com inimigos. Então essa energia radiante doada pelo médium passista, ela auxilia o doente. É importante frisar, portanto, que a elevação mental é o principal. Ter uma conduta cristã, se concentrar, orar, e no momento do trabalho se dedicar, estar entregue ao trabalho, não ficar pensando na hora que vai terminar, na novela, no futebol, nas atividades que vai ter depois do trabalho. O mais importante é isso. Salientando aí uma opinião pessoal minha de também evitar uma alimentação exagerada. O missionário do auxílio magnético na crosta ou aqui em nossa esfera necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Então vejam quantas características do homem de bem, do espírita sincero, para trabalhar com passe. Tanto encarnado quanto desencarnado precisa ter essa compreensão. Primeiro, equilibrar o sentimento, trazer o coração equilibrado, harmonioso, e não encolerizado, desequilibrado. É por isso que muitas vezes se orienta aos médiuns que se eles estão com um problema grave em casa, é melhor não ir ao trabalho, porque o problema não vai sair da cabeça dele, vai atrapalhar o sentimento que ele traz no coração. Se ele está passando por um problema pessoal, se ele está passando por uma perturbação íntima, o ideal é que ele seja sincero e fale: hoje eu não darei passe, porque ele vai estar aplicando uma energia desequilibrada. O médium passista, ele precisa ter essas características aí. E não é ser santo, mas é buscar o bem, o equilíbrio, o amor aos semelhantes, uma compreensão da vida com fé e confiança em Deus. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano, que é o plano espiritual, constituem exigências a que não se pode fugir, quando, na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Vejam então que importante esse trecho. Ele diz que todas aquelas características do homem de bem, uma pessoa dedicada ao próximo, que já compreende a necessidade do bem, que já não mais se desequilibra, são características para o trabalho de passe no mundo espiritual. São exigências que não se afastam. Então, para trabalhar lá do outro lado, não basta boa vontade. É preciso ter todas essas características descritas por Alexandre. Mas aí ele diz que no plano físico não é assim. Basta a boa vontade. Por quê? Porque essa boa vontade será
potencializada, desculpem, pelos espíritos que coordenam as atividades, pelos assistentes do círculo de ação espiritual. Então é um detalhe muito importante. Muitas vezes a deficiência que nós temos é suprida pelos mentores. Por isso nós podemos trabalhar na casa espírita mesmo tendo apenas boa vontade, faltando todo o resto, faltando equilíbrio, faltando uma visão perfeita da lei divina, da fé, da empatia que devemos ter para com os outros. Então é comum que pessoas ainda muito imperfeitas trabalhem na casa espírita, porque a boa vontade dela será potencializada pelos instrutores, complementando então essas qualidades desejáveis. Ouvindo essas considerações, André Luiz diz se lembrar que, de fato, vez por outra, via-se nas reuniões costumeiras do grupo os médiuns passistas, em serviço, acompanhados de perto pelas entidades referidas. Então, quando Alexandre ensinou a André Luiz esse fato que a gente acabou de trabalhar, ele constatou a verdade. Eu lembro de ter visto os encarnados dando passe e, junto deles, os instrutores, os espíritos nobres. Então, as nossas imperfeições são supridas por esses amigos espirituais. Vali-me, então, do ensejo para intensificar o aprendizado. Ele pergunta: os amigos encarnados, de modo geral, poderiam colaborar em semelhantes atividades de auxílio magnético? Olha que pergunta. O passe, que é um auxílio magnético, pode ser efetuado pelos encarnados? Resposta de Alexandre: todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno nesse sentido. Todos podem doar, prestar o auxílio magnético por meio do passe. Porquanto, revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo, por esse ou aquele trabalhador, as autoridades de nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam, indiretamente, o neófito, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. Então ele repete a lição de que as entidades nobres, sábias, benevolentes suprem as nossas imperfeições e diz que todo aquele que tem boa vontade, todo aquele que tem disposição fiel de ajudar o próximo, será inspirado, terá suas faculdades potencializadas pelos mentores, pelos espíritos sábios, pelas entidades benevolentes. São muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Nossa, depois de dar uma informação que nos dá esperança, ele traz essa informação que nos dá um pouco de desapontamento. São raros os que têm vocação de servir espontaneamente. Ou seja, a maioria vai ao trabalho porque quer algo em troca, ou foi forçado a ir, ou tem um compromisso pessoal que supre a má vontade que ele tem. Vocação mesmo de servir é raro. Aquela pessoa que nasce sabendo que precisa servir e vai ao trabalho feliz, satisfeita porque está indo servir, são raros. Muitos, não obstante sejam bons, sinceros nas suas convicções, aguardam uma mediunidade curadora, como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas, e não um serviço do bem, que pede do candidato o esforço laborioso do começo. Então é uma lição muito importante. Não enxerguemos o passe como uma mediunidade curadora milagrosa,
e sim como um trabalho, como qualquer outro. Um trabalho que leva tempo, que precisa de dedicação, de esforço, especialmente no começo. Essa lição é muito importante, a gente precisa refletir nela. Não achar que somos médiuns curadores, que fazemos milagres. Somos colaboradores de um serviço de doação magnética que exige preparo, exige sintonia e exige esforço. Claro que, referindo-nos aos irmãos encarnados, não podemos exigir a cooperação de ninguém no setor de nossos trabalhos normais. Entretanto, se algum deles vem ao nosso encontro solicitando admissão às tarefas de auxílio, logicamente receberá nossa melhor orientação no campo da espiritualidade. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, a gente não pode exigir que o encarnado trabalhe com o que a gente faz, com o nosso auxílio magnético. Mas aqueles que vêm voluntariamente, a gente assiste, a gente ajuda, a gente orienta no campo da espiritualidade. Então, isso é o que a gente precisa fazer: estudar, ter boa vontade, ter uma sintonia boa e procurar esses mentores para trabalhar. Aí eles vão nos orientar. André Luiz então pergunta: ainda mesmo que o operário humano revele valores muito reduzidos, pode ser mobilizado? Então, mesmo aquele que é muito imperfeito, ele pode ser aproveitado? Perfeitamente, aduziu Alexandre, desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória. Por isso que eu disse que muita gente vai para o trabalho de má vontade, ou então ela vai, mas ela não quer ir. Ela preferia estar em casa, ela preferia estar fazendo outra coisa, mas ela vai. Isso já é meritório. Mas o ideal é que ela vá com vontade de ir, com vontade de ajudar. Mesmo o mais imperfeito é aproveitado, mas ele precisa ter um interesse em adquirir conhecimento sagrado do bem. Esse interesse tem que estar acima das suas preocupações passageiras, como boletos para pagar, futebol para assistir, novela para assistir, o que vai comer no jantar. Então essas preocupações do cotidiano precisam estar em segundo plano. Primeiro plano tem que ser: estou aqui para ajudar, para servir, para trabalhar para o Cristo. Esses são aproveitados, ainda que sejam bem imperfeitos. Ele prossegue: deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso do mais alto, de que se faz merecedor. Então, esse que tem boa vontade e busca o trabalho, ele vai ter potencializadas suas faculdades radiantes, ou seja, suas faculdades de doação, porque o seu esforço será recompensado. O estudo de hoje está sendo muito importante para a gente entender como a espiritualidade nos utiliza para o serviço. Os inúmeros trabalhos que tem nas casas espíritas, nos terreiros, nos templos, servem de parâmetro para a gente definir o que a gente vai querer fazer. E essa página, esse capítulo, ele mostra o quanto a espiritualidade nos ajuda, apesar das nossas imperfeições, especialmente na ausência de qualidades para o trabalho. Nós recebemos um concurso de mais alto, uma ajuda divina mesmo, para atuar no passe, para atuar no atendimento fraterno, na oratória, na palestra, enfim, seja qual for a atividade na casa espírita. Precisamos ter boa vontade, conhecimento, ainda que pequeno, mas estudo constante e elevação de pensamento. Não longe de nós, permaneciam os técnicos espirituais do auxílio magnético, em atividade metódica. Então, enquanto André Luiz e Alexandre conversavam, aqueles espíritos que formavam uma equipe de passistas
estavam trabalhando de forma metódica, em silêncio. Reconhecia-lhes nos trabalhos silenciosos um mundo novo de ensinamentos, convidando-me a experiências proveitosas. André Luiz percebe, então, que aquele trabalho de passe traria muito ensinamento para ele, especialmente porque ele tem a visão espiritual do que ocorre do lado de lá. Todavia, anotando as explicações de Alexandre, ponderei quanto à possibilidade de contribuição pelo esclarecimento de algum amigo encarnado em face do assunto. Então, além do que Alexandre estava ensinando, André Luiz queria que alguém encarnado também desse o seu depoimento. Ele pergunta: quando na crosta, envolvidos pelos fluidos mais densos, como poderemos desenvolver a capacidade radiante, depois da edificação de nossa boa vontade real a serviço do próximo? Como então desenvolver as faculdades magnéticas de doação dessa energia e por isso no estado radiante, enquanto estamos aqui na Terra? Alexandre percebeu a intenção da pergunta e explicou: conseguida a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente. Então, primeiro ele adquire o básico: boa vontade e predisposição para trabalhar. A partir daí, ele precisa se atentar para a elevação urgente, mudar os hábitos, manter uma vibração positiva, especialmente antes dos trabalhos, criar uma consciência de que o serviço é importante e por isso precisa ser respeitado em todos os detalhes, seja no alimento que se consome, seja no pensamento, seja nas conversas antes de começar os trabalhos. Esse é um problema enorme nas casas espíritas. O nível das conversas antes do trabalho começar. É preciso manter uma elevação de pensamento, urgente nas palavras de Alexandre, para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. É por isso que muitas casas espíritas vão ter dificuldade no desenvolvimento de suas atividades. O presidente, o coordenador, começa a perceber que o trabalho não vai para frente, não se desenvolve. Ele precisa ligar o alerta e começar a identificar por que o trabalho não está evoluindo. Será que o problema está em mim? Geralmente o dirigente culpa os médiuns, né? É o mais comum. Ah, são os médiuns. O dirigente nunca vê o defeito nele. Mas a gente está aprendendo aqui a necessidade da humildade, da simplicidade, né? Suprimir as paixões, em especial o orgulho. Então, o orientador, o dirigente da casa precisa fazer essa reflexão. Por que as atividades não estão evoluindo nesse ritmo dos trabalhos? Falaremos, diz Alexandre, tão somente das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer dentro de si mesmo. Então, Alexandre está tratando só do básico. O básico que nós precisamos desenvolver para trabalhar. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Ele já falou isso, né? A gente viu agora há pouco que ele já falou da necessidade do equilíbrio do coração. Agora ele repete: é preciso equilibrar o campo das emoções. E isso de fato é básico. Todo trabalhador de casa espírita precisa ter emoção em equilíbrio. Porque uma pessoa com emoção desequilibrada, ela traz esse desequilíbrio para todo mundo. Ela contamina o ambiente. Ela faz o sofredor sofrer mais ainda. Então é básico ter um equilíbrio das emoções. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Então, quem não traz equilíbrio nas emoções está desperdiçando irradiação vital. Por que a pessoa encolerizada morre mais cedo? Morre antes da hora?
Porque a cólera vai desperdiçando uma energia vital. Energia essa que nos mantém encarnados. O encolerizado, ele precisa ter uma visão urgente de mudança. Porque a cólera diminui o tempo na Terra do encarnado. Isso eu posso garantir para vocês. A cólera, ela tem uma energia tão pesada e ela despende tanta energia porque o encolerizado, ele precisa utilizar a energia e a força que ele quer usar para o desequilíbrio, que claramente a gente consegue enxergar esse dispêndio de energia. O encolerizado gasta muita energia, tanto que ele fica cansado, muitas vezes esgotado depois de uma crise de cólera, um ataque de cólera. Da mesma forma, quem quer trabalhar no passe precisa equilibrar essas emoções, senão ele vai gastar essa energia, perdendo, portanto, o fluido vital. Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções havidas. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Então, olha só. Mágoa excessiva, eu falei só da cólera. Aí vem Alexandre com conhecimento dele. Mágoa excessiva, paixão desvairada, inquietude que traz essa obsessão. A pessoa não consegue parar quieta. A pessoa não consegue respirar fundo e se acalmar. Quantas pessoas são assim na casa espírita? A gente vê. Quando não somos nós mesmos, a perna, não para. O pé não para. A cabeça não para. Isso é inquietude. Isso quando não vem com a paixão desvairada, a mágoa, pessoa que fica magoada com tudo e com todos. Isso tudo atrapalha, cria uma barreira que impede a passagem da energia que traz saúde, equilíbrio. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas, a par dos requisitos de ordem psíquica. Então, não somente o equilíbrio emocional, mas também o equilíbrio do corpo físico. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável. Olha que palavreado bonito Alexandre está usando. O que ele disse agora, basicamente você precisa ter cuidado com o que você come. Só que ele chamou elementos destinados aos armazéns celulares. Proteína, carboidrato, aminoácidos, alimento. O que vai para o depósito celular, para o armazém das células? O alimento. Então ele está dizendo para a gente ter cuidado também com a destinação que nós estamos dando às nossas células. O próprio interessado precisa, de forma indispensável, atender às tarefas do bem, atentando-se para o equilíbrio emocional e o equilíbrio fisiológico. E aí ele vai dizer o que eu disse agora há pouco. Eu não li, tá? Eu li essa obra há muitos anos. A gente está lendo junto aqui, relendo juntos. O excesso de alimentação produz odores fétidos pelos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes. Eu falei no início do estudo de hoje. Se alimentar de forma exagerada ou comer carne, que é um alimento pesado para a digestão, atrapalha os trabalhos. Alexandre vai além do que eu disse. Traz odores fétidos, fedor para o ambiente espiritual ali. Sai dos poros, do pulmão, do estômago, prejudicando a energia radiante, que é essa energia vital que a gente doa.
Por quê? Ele ainda explica. Provoca dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células. Então Alexandre confirmou o que eu falei que era opinião pessoal minha, né? Que eu, nos meus trabalhos, sempre busquei fazer um jejunzinho horas antes. No máximo comer um pão, só para não ficar com fome, que atrapalha, né, a fome. Mas comer muito antes dos trabalhos, jamais. E tá aí a explicação. Desarmonia, ele chega a falar em fedor, odores fétidos. Desarmonia no intestino, porque as células estão trabalhando. E se as células estão trabalhando para digerir um alimento pesado, como que elas vão se concentrar no trabalho de doação de energia? Porque as células também doam. Essa doação pelas imposições das mãos, elas têm origem nas células. E eu não estou dizendo que a gente doa energia material do nosso corpo físico. Eu estou dizendo que a energia que circula em nosso corpo físico, ela passa por todos os elementos, dos menores aos maiores, do micro ao macro. Então as células mergulhadas também nesses fluidos, elas contribuem, doando. Por quê? O que vai direcionar essa doação? A célula pensa por si própria? Não. O nosso pensamento, a nossa boa vontade, a nossa vontade, na verdade, vai dirigir essa doação. Então todo o nosso corpo doa essa energia radiante, né? Que é o estado da matéria radiante, que é a energia. O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Nós já vimos nessa mesma obra um trabalhador que foi bêbado para o trabalho. O que aconteceu com ele? Ele foi isolado pelos espíritos superiores. Deu trabalho para a equipe. Eles tiveram que montar um verdadeiro cerco fluídico, vibratório, em volta dele. Ele estava baforando álcool. Baforando no sentido de emanando, né? Emanando fluidos carregados de álcool. Então ele teve que ser isolado. A gente viu isso, né? Lá atrás. E agora Alexandre está repetindo. A comida atrapalha, o álcool muito mais. Porque traz todos esses desequilíbrios para a função orgânica e, consequentemente, para a doação de energia para quem precisa. Finalizamos então mais um estudo muito rico de informações, agradecendo a quem nos acompanha e agradecendo principalmente a Jesus, nosso mentor maior, nosso modelo, nosso guia, que envia esses emissários, esses instrutores, esses mentores que nos inspiram, que nos apontam um caminho, que nós vimos hoje no estudo, como eles potencializam a nossa boa vontade, mesmo que tenhamos muitas imperfeições, suprindo essas imperfeições para permitir que nós façamos uma pequena contribuição da nossa parte no auxílio ao próximo. Então agradecemos a eles. Eles estão junto de nós, nos inspirando, nos ajudando, não deixando a gente baixar a cabeça, perder o ânimo, a esperança no futuro, a fé. Sejamos, portanto, gratos a esses amigos espirituais que trabalham em nome do Cristo. Quando nós agradecemos ao Cristo, é porque nós estamos agradecendo ao Mestre, aquele que envia os emissários, a sua equipe enorme, vasta de colaboradores. Mas também não podemos esquecer dos colaboradores diretos. Agradecemos sim a Jesus por enviá-los e também a eles pela dedicação, pela boa vontade, por ter
por terem paciência com as nossas fraquezas, as nossas falhas, nossas quedas morais. Agradeço então aos amigos por persistirem num trabalho que humildemente a gente tenta implementar para o nosso próprio crescimento. Não para nos gabar, não para subirmos num pedestal de destaque na divulgação da doutrina, mas sim para aprender, para fortificar os fundamentos da doutrina em nosso íntimo. Esse foi o meu objetivo ao criar o canal, ao iniciar os estudos. Eu já iria estudar para me aprimorar e decidi compartilhar o estudo para quem também quer aprimorar o conhecimento. Então não faço nada aqui para destaque, para ter números, muito menos valores monetários. Até porque o canal não é monetizado, ou seja, não recebe nenhum tipo de valor financeiro. O objetivo é estudar a doutrina, consolar corações, dividir conhecimentos e sempre buscar a orientação dos bons espíritos e, acima de todos, do próprio Cristo na compreensão da sua doutrina santificada. Muito obrigado mais uma vez, Senhor, e que Maria Santíssima continue a nos abençoar, a nos envolver e a nos livrar de todo o mal, a fim de que nós possamos nos dedicar inteiramente ao serviço cristão. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo. Um forte abraço a todos.